Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero comentar com vocês sobre os 5 melhores filmes que eu assisti no mês de maio. Como vocês sabem, eu gosto bastante de falar sobre cinema por aqui de vez em quando. Então, por conta disso, vez ou outra, eu vou soltar um conteúdo extra comentando sobre os filmes que mais me marcaram no mês. Em maio eu nem assisti tanta coisa como de costume, mas felizmente foram ótimos filmes, de forma que foi até difícil escolher apenas 5. Assim como outras listas do canal, um detalhe importante é que eu não vou seguir nenhum tipo de ranking. Eu simplesmente vou comentar sobre os filmes de forma aleatória. Mas antes de começar, deixa uma curtida aqui embaixo que ajuda bastante o canal e também deixa um comentário falando sobre quais foram os melhores filmes que vocês assistiram no mês passado. Eu quero começar indicando um filme chamado Meu Bolo Favorito, que foi não apenas um dos melhores que eu assisti no mês de maio, mas com certeza um dos melhores do ano. Esse é um filme iraniano de 2024, numa coprodução com França, Alemanha e Suécia. A direção e o roteiro são de Mariam Moghadam e também de Behtash Sanaerra. Aqui nós acompanhamos a história de Mahin, uma senhora viúva que mora sozinha em Teherã, a capital do Irã. Os seus filhos se mudaram para outra cidade, de forma que a sua única companhia são as suas amigas, que visitam a sua casa uma vez por mês. Cansada do sentimento de solidão, Mahin decide tomar uma atitude drástica e resolve sair para conhecer alguém. A partir daí vemos como ela se interessa por um taxista, um senhor chamado Faramais, e o convida para jantar na sua casa, ignorando os perigos de fazer isso numa realidade onde o governo do país impossibilita e também restringe a liberdade das mulheres. Uma coisa curiosa é que eu li recentemente um livro chamado Noites Brancas, do Dostoiévski, e eu encontrei uma frase aqui que automaticamente me lembrou desse filme. Eu vou dar uma lida para vocês. Ela diz assim, abre aspas, "Meu Deus, um momento inteiro de júbilo. Não será isto bastante para uma vida inteira?" Meu Bolo Favorito é um filme que trata justamente desse instante de felicidade, de como ela é feita de momentos, e se utiliza de cenas que reforçam justamente esse aspecto. Cenas que transmitem bastante simplicidade e são também muito bonitas, muito sensíveis. Apesar de conter críticas ao governo, algo que é bem comum no cinema iraniano, isso fica mais em segundo plano nesse filme, já que o foco aqui está no encontro desses dois personagens. Eu não vou dar spoiler, mas eu acho que a opinião com relação ao final vai depender muito de pessoa para pessoa. No meu caso, foi algo que me pegou completamente de surpresa e me deixou bastante reflexivo depois. Para quem quiser assistir, pelo menos eu assisti no Reserve Movision, que está disponível para quem quiser assinar lá no Amazon Prime Video. E também, se eu não me engano, tem a opção para alugar esse filme. Mais um filme que eu assisti e quero recomendar aqui para vocês foi um chamado Quarto ao Lado, do famoso diretor espanhol Pedro Almodóvar, que foi lançado recentemente, eu acho que é ali em janeiro desse ano. Protagonizado por Julianne Moore e também por Tilda Swinton, duas atrizes que eu gosto muito, esse foi o primeiro filme totalmente em inglês desse diretor, ambientado nos Estados Unidos. Aqui nós temos o reencontro entre duas amigas e as suas respectivas consequências. Isso acontece enquanto uma delas, Marta, estava no hospital tratando de uma doença grave. Ingrid faz uma visita para sua antiga amiga ao saber da sua condição, e ambas acabam se reaproximando. A questão é que, conforme a doença de Marta se agrava, ela decide tomar uma determinada atitude, contando com a ajuda de Ingrid nessa situação. Ainda encontramos aqui alguns aspectos característicos desse diretor, como, por exemplo, as cores fortes, marcando presença no figurino e também na ambientação. Só que, apesar disso, o filme tem um tom bem mais sutil e bem mais melancólico do que outros do Almodóvar. Esse é um filme num ritmo bem lento, mas também bastante sensível, que explora temas como morte, amizade, companheirismo, como escolhas e também família, especialmente em momentos de doença. O Quarto ao Lado não é um dos meus filmes favoritos do diretor, mas eu gostei bastante dele, especialmente da atuação bem convincente das duas protagonistas e também do modo como tudo se desenrola de forma poética. Para quem não sabe, esse filme é adaptado desse livro aqui chamado O que Você Está Enfrentando, da Sigrid Nunes, que saiu no Brasil pela editora Instante. Minha esposa já leu e gostou muito. Eu, no caso, ainda não li, mas fiquei bem curioso para conferir depois do filme, que, por sinal, está disponível na Netflix.
Agora falando de cinema nacional, eu reassisti recentemente Saneamento Básico, o filme, um longa de 2007 dirigido pelo Jorge Furtado, que entrou recentemente no catálogo da Netflix. Em linhas gerais, acompanhamos aqui uma história ambientada no interior do Rio Grande do Sul, numa pequena comunidade conhecida como Linha Cristal, local que precisava urgentemente de uma estação para tratamento de esgoto. Alguns moradores decidem solicitar o financiamento da obra para a prefeitura, só que lá descobrem que a única verba disponível que eles poderiam usar era relacionada com a produção de um filme de ficção. Para ter acesso ao dinheiro e dar início ao projeto, eles decidem então criar um filme sobre um monstro no pântano, o que desencadeia numa situação bem engraçada e inusitada, já que ninguém ali tinha a menor noção de como fazer isso. Sabe que eu assisti esse filme pela primeira vez há muito tempo, ainda na minha adolescência, no cinema inclusive. E eu sempre me lembrava dele com muito carinho, apesar de não me recordar tão bem da história. Mas o que eu sempre lembrava mesmo era que eu ri muito durante a sessão. Aí quando ele apareceu no streaming, foi a oportunidade, né, de reassistir, até para ver se ele teria esse mesmo efeito de antes. E sim, o filme realmente é muito divertido e deveria ser muito mais conhecido do que é. Ele é tão cativante que você simplesmente não quer que acabe. E o filme conta com uma mistura, né, entre um humor inteligente e cenas de vergonha alheia extremas. Além disso, você acaba se apegando com muita facilidade aos personagens, já que todos, sem exceção, são maravilhosos. É muito legal como esse filme consegue tratar de forma super bem-humorada sobre o impacto que a arte e a cultura podem ter de positivo na vida das pessoas. Outro filme excelente que eu assisti em maio foi uma animação incrível chamada Robô Selvagem, que é um filme recente, de 2024, dirigido pelo Chris Sanders. Aqui temos uma história num futuro distante, mas ambientada dentro de uma floresta. Nela nós temos Ross, uma robô que acidentalmente foi parar naquele local e precisou se adaptar à nova realidade. Além disso, num determinado ponto, vamos acompanhando a maneira como ela se conecta profundamente com um filhotinho de ganso, o que vai alterar a sua forma de agir. Essa aqui se tornou com certeza uma das melhores animações que eu assisti nos últimos tempos. Robô Selvagem é um filme muito emocionante que conta com personagens inesquecíveis. O filme tem um ritmo que provoca diversos sentimentos num curto prazo. Além disso, ele nos coloca para refletir sobre os mais diversos tipos de maternidade, sobre resiliência, empatia, meio ambiente e por aí vai. Essa foi uma animação que eu gostei muito. Fiquei até triste quando acabou. Eu queria que tivesse durado mais tempo, porque realmente ela é impressionante. Especialmente ali a primeira metade do filme. A segunda metade também é legal, mas é mais clichê, digamos assim. Já a primeira metade realmente é onde o filme assim me ganhou pra valer. Mas o nacional que eu assisti, sendo que esse foi pela primeira vez, foi o Edifício Master, um documentário de 2002 dirigido pelo Eduardo Coutinho. Nessa produção nós acompanhamos entrevistas realizadas pelo próprio diretor com diversos moradores do Edifício Master, um prédio residencial enorme localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nisso nós vamos conhecendo a realidade e as experiências de vida de pessoas completamente diferentes, mas que residem naquele mesmo local. Esse aqui me pegou, sabe? Eu simplesmente amei esse documentário. Ele nos deixa com muita curiosidade sobre o futuro dos entrevistados, desperta muita empatia, até identificação mesmo, além de contar com depoimentos muito marcantes. Você vai desde a história de uma senhora idosa que foi assaltada e quase decidiu tirar a vida, até outra de uma jovem que teve que recorrer ao trabalho sexual para conseguir sustentar a filha. Tem também entrevista com uma bailarina que se mudou para o Japão, tem a história de um casal de idosos que se conheceram, né? Os dois se conheceram recentemente. E tem também um depoimento muito emocionante de um senhor que sempre se virou por conta própria e se mudou para os Estados Unidos ainda muito jovem, sem plano nenhum praticamente. E lá ele acabou conhecendo o Frank Sinatra. Esse foi para mim a melhor entrevista do filme. Todas são ótimas, mas essa foi a que mais me marcou. Outra coisa é que, assim, bem mais pessoal, é que esse filme me deu uma espécie de memória afetiva, nostálgica, especialmente ali com a decoração dos apartamentos.
Eu, apesar de morar em Petrópolis há muito tempo, eu nasci no Rio de Janeiro e vivi todo esse período ali em Copacabana, de forma que ver aquelas entrevistas me deu uma sensação engraçada, como se eu tivesse, de alguma maneira, relembrando um pouco do meu próprio passado. Enfim, para quem tiver interesse em conferir, coisa que eu recomendo muito, o documentário está disponível no Telecine, que você consegue assinar se quiser ali dentro do Prime Video. Dessa vez, curiosamente, eu não incluí nenhum filme do leste asiático, né? Que é uma região que eu costumo sempre estar assistindo alguma coisa de lá. Eu gosto muito do cinema chinês, também sou muito fã do cinema sul-coreano. Já com relação aos japoneses especificamente, que eu também adoro, né? Eu adoro cinema japonês, eu devo publicar as dicas meio que à parte, num outro conteúdo do nosso projeto Japão para Viver. Por sinal, para quem tiver interesse, tem um vídeo que eu lancei recentemente com 3 recomendações de filmes excelentes do cinema do Japão. Primeiro se inscreve aqui embaixo no canal, caso ainda não tenha feito isso, e depois, se quiser conferir o vídeo, eu vou deixar ele disponível aqui na tela. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!